Então a gente já falou de algumas pressões que sofreram para que tivessem essa mudança, né, recente, tanto da mídia quanto da política. E a gente queria falar um pouco também da pressão da parte da saúde mesmo, assim. Em que momento virou essa chavezinha? Porque você falou aí de uma parte um pouco prática que acabou acontecendo meio que sem querer. Nossa, percebi que eu tô melhor. Mas eu imagino que tenha tido também estudos nessa área que comprovaram essa importância da atividade física para o idoso. Mas mesmo assim, hoje em dia ainda não é todo idoso, apesar da gente já ter chegado a uma boa faixa desses idosos, ainda não são todos os idosos que praticam atividade física ou que acham que podem praticar uma atividade física. A nossa pergunta aqui é: como que a gente pode chegar até mais idosos? Qual o papel do profissional de educação física nessa levar essa informação até os idosos e como a gente pode também se beneficiar disso enquanto profissionais? Pra você ter uma noção, em 68 tem um professor chamado Fernando, na verdade ele é engenheiro, ele deu aula e tal, mas é o Fernando Teles Ribeiro, não é meu parente, né? Silvio Teles, mas não é meu parente. Ele traduziu um artigo búlgaro onde dizia que havia ganho de massa muscular em indivíduos já idosos, depois de fazer o exercício físico. Isso era tido como, nossa, incrível. Isso a gente está falando dos anos 60. Né? A partir dali, as pessoas começam a perceber que existe resultado comprovadamente científico de que a prática de atividade física ela reduz o processo de sarcopenia. O que é a sarcopenia? É a perda da massa muscular. Sim. Então, apesar de ser inexorável, você vai envelhecer, a prática do exercício físico, há uma diferença entre exercício físico e atividade física, que fique claro. A atividade física ela não é planejada. Então, você vai da sua casa até o trabalho, você praticou uma atividade física. Se você vai para a academia, você está praticando um exercício físico. Se você começa a utilizar aquele caminho do seu trabalho até a sua casa na volta como uma coisa sistemática, planejada, aquilo passa a ser um exercício físico. Então, o exercício físico passou a ser preconizado, né, a partir do momento que as políticas públicas perceberam que o gasto com os idosos poderia ser minimizado se eles tivessem uma vida mais, com mais saúde e com menos problema físico. Né? É claro que isso é um pouco uma falácia, porque se você gasta menos dinheiro com o indivíduo vivendo mais e menos problemas, também gasta mais com a aposentadoria. Então, na verdade, é a qualidade de vida que importa. E a qualidade de vida é um termo muito subjetivo. Então, eu gosto de falar que o exercício físico ele promove a saúde e não a qualidade de vida. Porque você vai falar para o idoso assim, se você fizer atividade física, o exercício físico, você vai viver mais. Eu não posso dizer isso para ele, porque ele vai, toma lá um goró, enche a cara de cerveja, come uma coxinha toda engordurada e vai fazer hidroginástica. Não adianta. Não adianta. Então, na verdade, a qualidade de vida ele é um contexto muito maior. Mas que o exercício físico promove a saúde, ele promove a saúde. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar são políticas públicas que permitam que mais pessoas tenham acesso ao exercício físico. Né? Porque não adianta você esperar numa população de indivíduos muito pobres, né, indivíduos que não têm condição de fazer sequer um exercício físico direito, jogar neles a culpa de que eles busquem fazer o exercício físico, se isso não é facilitado através de políticas públicas. Né? Não é muito fácil você falar como governante, não, a gente tem que fazer exercício físico, mas cadê as praças? Cadê os instrutores? Cadê os professores? Cadê as academias? Cadê os espaços para os idosos fazerem? Em locais não somente em Zona Sul, em Tijuca, em locais mais para dentro, em locais como zona rural, em locais com menor poder aquisitivo. Essas políticas elas ficam muito centradas nas regiões mais das capitais. Né? Então, a gente tem que, primeiro, brigar e lutar por condições de maior possibilidade de oferecimento de exercícios físicos para a maior quantidade de gente, dentro das quantidades de gente, os idosos. Perfeito. Esse é o primeiro ponto. Né? Senão fica uma conversa fora do padrão da realidade. Não, fica retórico. Uhum. É claro que nós temos que pedir os idosos para fazer atividade física, mas a gente não oferece isso para eles. O governo não favorece isso. Então, essa é uma das primeiras questões a serem ditas. Né? O profissional de educação física ele tem que estar atento, por quê? Porque essa clientela ela vai aumentar, ela já vem aumentando. Uhum. Ela vem aumentando. E isso vai se tornar cada vez mais uma característica. O Brasil vai se tornar a quinta nação do mundo em número de idosos daqui a 10, 20 anos. Ou menos. Então, nós vamos ser um país de idosos, como já acontece nos países europeus. Uhum. Então, isso é uma tendência que vai acontecer. Então, as coisas vão mudar.
né? A saúde do indivíduo vai estar... E a saúde não é só o exercício físico. Não tem isso. Porque senão a gente fica com uma visão míope. A saúde está ligada ao trabalho, está ligada às relações familiares, está ligada ao transporte, está ligada à alimentação. Né? Por isso que o Pedro falou. Então, a gente às vezes não pode falar assim, atribuir ao exercício físico a responsabilidade da saúde dos idosos. Né? São políticas públicas, o governo tem que estar preocupado com isso. E não somente o exercício físico. Né? Então, não sei se exatamente é o que você perguntou, né, comentou comigo, mas a gente tem que estar preocupado em oferecer, mas é uma engrenagem. Sim, senão a gente fica com uma visão míope do processo, entendeu? Me chama a atenção o que ele comentou agora sobre as diferenças sociais, né? Como influenciam ainda. Né? A gente estava comentando aqui, porque na época da pré-história o pessoal vivia muito pouco e hoje a gente vê essa diferença. Só que hoje você vê um choque de realidade muito grande ainda. Ele acabou de comentar que a galera da Zona Sul, os idosos, né? A gente está falando da Zona Sul do Rio de Janeiro, que é um local onde tem um poder aquisitivo maior. Tem acesso a tudo isso. E muitas vezes o Estado está presente nas zonas periféricas. Aliás, a única presença do Estado nas zonas periféricas é a polícia. Né? Você não tem acesso à escola, você não tem acesso à educação, à saúde, saneamento básico. Não de qualidade. Não de qualidade. Mas, assim, tem coisas que você realmente não tem mesmo. Então, assim, atividade física, por exemplo, muitas vezes quando tem um campinho de futebol ali aberto, é muito. Né? É um luxo, na verdade. Que aí a pessoa vai lá, constrói em época de eleição e acabou. É um luxo. Então, assim... Olha como é que o processo de envelhecimento, ainda essa diferença social, né, a diferença tão social, influenciável. Você diz a diferença social e até a parte que o Silvio falou da aposentadoria, a própria aposentadoria, esse tipo de pessoa, esses idosos, eles chegam na idade idosa, a aposentadoria deles é tão inexistente, é tão inútil, que eles ainda continuam tendo que trabalhar de alguma certa forma. Então, claro. A gente ter o tempo... na prática mesmo, para praticar exercícios físicos na idade avançada, é algo que ainda assim parece que a gente está trabalhando com a mesma ideia de nobreza e clero da Idade Média. Porque para você ter tempo de ir à praia, dar aquela caminhada na orla ali do Leblon, você é uma pessoa que tem um banco lá confortável, você tem dinheiro, você pode ir ali, passear e voltar. Enquanto que a pessoa que está lá na periferia, ele tem que estar trabalhando. Sim. E além disso, tem essa dualidade de pensamento, né, que foi o que o Silvio colocou muito bem, eu acho. Que se você melhora o envelhecimento do idoso, ele vai viver mais tempo e aí vai ter que pegar mais tempo de previdência. Sim. Né? Então, assim, o que o governo pensa nesse momento? Melhor matar esses velhinhos logo. Eu vou sobrecarregar o sistema de saúde... ou eu vou sobrecarregar o sistema previdenciário. Há pouco tempo atrás, a gente teve um presidente nosso em rede nacional, TV aberta, dizendo que a expectativa de vida breve do brasileiro seria de 120 anos. Não sei se vocês estão lembrados disso, né? Ele foi ao vivo falar isso, o vampirão lá. 120 anos. Ele Mas não é porque ele tem? Porque ele tem 120 anos. Não é porque ele tem 120 anos. Cada perna vai chegar 120 anos, né? Aí é fácil, pro cara que é morto-vivo é fácil falar. É isso. Mas assim, eu entendo totalmente que a gente, enquanto pessoa física, tem assim as mãos meio atadas para poder agir nessa circunstância, mas quando a gente fala de política pública, eu me sinto até um pouco assim, pessimista, porque a gente pensa, ele deu o exemplo das capitais e quando não capitais, mas dentro da nossa capital, Zona Oeste e Zona Sul já tem uma diferença tão grande, e exatamente. Na Zona Oeste já tem um problema tão grande de saneamento, e aí eu fico pensando, cara, se não tem oferta de saneamento básico, a gente está pedindo por espaços para promoção de atividade física, me parece, lógico que é tão básico, mas assim... Não é a preocupação dessa pessoa. Sabe? Me dá um pessimismo que... Ela nem chega a se preocupar com isso, né? Pois é uma coisa que eu fico um tanto triste. Então, mas essa questão, essa construção da atividade física, do exercício físico, né? Isso a pessoa não sabe, porque tem uma época que a promoção da saúde, né? Que tem uma teoria da promoção da saúde, que era a culpabilização da vítima. Uhum. E isso acontece até hoje. Tipo assim, você não fez exercício hoje, tem que fazer exercício. Eles jogam, a mídia vende essa ideia do exercício, tem que fazer exercício. Aí o cara chega em casa, como o Pedro falou, ele trabalhou 35 anos. Aí o cara está com 65 anos. Aí ele ganha, sei lá, R$1.000 por mês. Aí ele tem que pagar a conta toda. Aí ele vai ter que arrumar um bico para trabalhar nos finais de semana. O cara com 65 anos. Aí ele vai chegar em casa e vai para a praça fazer flexão. Então, assim, por isso que é importante a gente discutir isso aqui, porque senão parece uma discussão de pessoas meio que fora da realidade. Vivendo numa bolha, né? Meio, a gente propor exercício físico, é óbvio que é bom.
Se você falar assim, pô, Silvio, os idosos têm que fazer exercício físico, se ele pode fazer, que ele faça, supervisionado com um professor, atento às condições dele, se ele tiver a oportunidade de caminhar, que ele caminhe. É óbvio que isso é bom, isso é inegável, é uma questão que a gente não discute mais, ninguém discute mais isso, né? É óbvio que é bom. Agora, os idosos, enquanto, não sei se o termo seria esse, mas enquanto classe, eles têm que entender que a própria construção desse saber, ela acontece para aqueles que têm um pouco mais de estudo. O cara que não tem esse estudo, o cara que não tem condição de se dedicar a isso, ele vai morrer mais cedo. Mas não vai morrer mais cedo porque ele não fez atividade física só, não. Ele vai morrer mais cedo porque ele acorda às 5 da manhã, com 65 anos, trabalha até às 7, depois trabalha até às 10, chega em casa, dorme às 11 e acorda às 4 para trabalhar às 5, às 6. Então, assim, essa é a discussão do que o governo, que é uma mudança que não vai acontecer da noite para o dia, é uma mudança que se dá a partir de muito tempo, mas programas como esse incitam nas pessoas essa questão do, cara, isso é verdade, eu não posso ser alienado e ficar assim, temos que fazer praças. Não, temos que fazer praças, sim, mas as coisas têm que andar juntas, o saneamento básico tem que andar junto. Eu vou fazer praça, mas o saneamento básico tem que andar, eu tenho que fazer o saneamento básico, mas tem que fazer a praça também. Sim. Então as coisas são encadeadas, tem que ser uma política meio que matricial, que consiga dar conta de todas as coisas. Não tem dinheiro para tudo, então tenta fazer um básico, investe um pouco aqui, um pouco ali. O que não dá é a gente ficar atribuindo ao indivíduo a culpa de ele não fazer. Mas assim, Silvio, tem que fazer atividade física? Tem que fazer exercício físico? Claro que tem que fazer. Ele tem que entender que os exercícios promovem uma melhora da questão fisiológica, o indivíduo vai ganhando maior autonomia, as questões ligadas à flexibilidade, ele tem uma passada mais longa, trabalhar o equilíbrio, minimizar o efeito da sarcopenia, que é a redução da massa muscular, ele vai ter uma qualidade de vida melhor associada a outras questões se ele fizer o exercício físico regular. Isso é inequívoco, ninguém discute isso. Mas, assim, se a gente não leva essa discussão para outras pessoas, principalmente nós aqui que fazemos parte de um grupo que entende o que está acontecendo, fica uma retórica de temos que fazer exercício físico por fazer. Sim, então, nós não podemos nos limitar a isso, né? Temos que falar de outras coisas além disso.